Bom, nós estamos aí acompanhando passo a passo também as discussões em torno da chamada reforma tributária. Nós pedimos então aqui ao Dr. André Félix Ricota de Oliveira, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, São Paulo, para conversar um pouco conosco. Doutor André, muito obrigado pela gentileza por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço o convite. Doutor André, há quanto tempo a gente ouve falar em reforma tributária? Vai, vem, né? Será que dessa vez a pressão da sociedade é suficiente para fazer essa reforma andar, na sua opinião? Eu acho que sim, né? Como você falou, há muito tempo já se discute uma reforma tributária, né? O sistema tributário brasileiro, ele é muito obsoleto, vamos dizer assim, de forma simples. Ele é muito complexo e também impera muita insegurança jurídica no sistema tributário brasileiro. Fora que ele tem alguns problemas, o sistema tributário brasileiro não está nos moldes dos países desenvolvidos. Países desenvolvidos buscam tributar muito forte a renda e o patrimônio, em detrimento e desonerar a cadeia produtiva e a tributação sobre o consumo. No Brasil, a tributação sobre o consumo é muito pesada. Isso traz uma tributação regressiva, onde aquele que tem menor capacidade econômica, proporcionalmente, responde por maior carga tributária, ou paga mais tributo. E quem tem mais carga econômica ou contributiva, proporcionalmente, contribui menos. E a renda e o patrimônio não são tão tributados como deveriam, apesar de nós termos uma tributação razoável sobre a renda aqui no Brasil. Professor André, desses dois pontos que você acabou de citar, uma forma, então, de tributar mais a renda dos mais... Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. A nossa alíquota máxima do imposto de renda é 27,5%. Em outros países, principalmente no norte da Europa, chega a 40%. Eu me lembro uma vez aqui, você não era nascido ainda, que Depende. que o teto máximo era 35%. Depois caiu para 27,5%. Você acha que elevando essa alíquota a 35%, pode exonerar a base ou não? O imposto de renda, né, pessoa física, ele é mal aplicado aqui no Brasil, né? Como você falou, a gente tem uma faixa que é a maior, que é 27,5%, que é pessoas que ganham acima de R$5.000, então seriam pessoas ricas, seriam pessoas da classe A, que não é uma verdade. Se a tabela do imposto de renda fosse devidamente atualizada, pessoas que ganham até R$5.000 hoje estariam isentas de imposto de renda. Mas também não é só aumentar a faixa percentual, né? Tem que se fazer uma faixas do imposto de renda que represente as classes sociais. Então, a classe A, vamos supor, é a alíquota que você falou, 37%, classe B, 30%, e assim por diante, até chegar na classe E, que seria uma classe isenta, né? Até por uma natureza jurídica, que todo mundo tem um mínimo para a sua subsistência. Mas você falou que nos países da Europa pagam até 40%, mas nós temos que ver que esses países, em compensação, não pagam uma tributação pesada sobre o consumo. Alimentos, a tributação é razoável. Não existe um tributo, ou dois, aqui no Brasil, no caso, são dois, que incide sobre receita ou faturamento. A empresa faturou, obteve receita, paga um tributo. Isso não existe nos outros países. O PIS/COFINS é uma realidade só brasileira. Os Estados Unidos tem uma tributação forte sobre a renda, em compensação, além de não ter o PIS e COFINS, não tem tributação sobre a folha de salários, que é um custo que uma empresa tem, uma despesa. Eu acho esquisito você ter uma tributação sobre despesa. Então, tem muitas coisas que devem ser implementadas, atualizadas, mas eu sei também que é difícil você fazer uma reforma tributária já com o sistema vigente. Então, é trocar o pneu do carro com o carro andando, que é muito difícil. Olha, doutor André, quando a gente fala em reforma tributária, a gente imagina o seguinte, quer dizer, ninguém quer perder a arrecadação. A prefeitura não quer, o Estado não quer, o governo federal não quer. Você pode fazer a reforma que quiser, mas não tira o tostão aqui do meu orçamento, porque eles estão todos comprometidos, não é verdade? Aí perguntaria o seguinte, seria então fazer um rearranjo, ou seja, não vai diminuir a arrecadação, mas ela vai focar nas pessoas das camadas mais altas da população para poder aliviar na base, é isso? A ideia é essa, mas nós não temos certeza que será isso. Porque até agora não foi apresentada a reforma do imposto de renda, né? Só foi apresentada uma parte da reforma, que é a tributação sobre o consumo, que é trocar 5 tributos, ou no popular 5 impostos, que é o IPI, o ICMS,
o ISS que você acabou de falar, o PIS e o COFINS, sobre um tributo novo que seria o IBS, seria uma espécie de imposto sobre valor agregado, né? Muito utilizado pelos países da OCDE, os países desenvolvidos. Porém, não apresentaram nada sobre imposto de renda. Então, a gente não sabe se vai acontecer essa troca, desonerar a cadeia produtiva, desonerar a tributação sobre o consumo e privilegiar a tributação sobre renda e patrimônio. E há um medo, essa é a verdade, que vai se aumentar a carga tributária. Esse é um medo real. Porque você não pode fazer uma reforma tributária sem antes fazer uma reforma administrativa. Como você bem falou, ninguém quer perder nada. Os municípios que não querem arrecadar menos, os estados não querem arrecadar menos, nem a União Federal quer arrecadar menos. Então a gente corre um risco de aumentar a carga tributária. André, você lembrou também, né, e fez uma rápida comparação com outros países do mundo, a maneira pela qual os impostos são cobrados. Mas a gente vê que fora Europa, Estados Unidos, Japão, o imposto de doação ou de transmissão causa mortes chega até, olha, no Japão, salvo engano, 55%. Na Coreia, 50%. Estou tentando me lembrar de uns dados aqui, 50%. Nos Estados Unidos, 30%. E aqui no Brasil, alguns estados cobram 4% e os que cobram mais cobram 8%. Isso, é o imposto sobre o causa-mortes e doações, não, o ITCMD, o imposto, popularmente o imposto sobre herança, ele é mal aplicado financeiramente no Brasil, né? A alíquota máxima é 8% para os estados, é o imposto de competência dos estados. Então, isso é outra prática errada aqui no Brasil, ou na contramão dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos tributam muito forte a herança, como você citou muito bem o Japão. Para que isso? Para a pessoa não fique acumulando riquezas durante a vida e depois faça uma transmissão para um herdeiro e esse herdeiro não seja uma pessoa produtiva, viva de herança, sem fazer nada, sem trabalhar, só fazendo coisas boas da vida que todo mundo adoraria. Mas ele não contribui para o desenvolvimento social. Então, países desenvolvidos tributam fortemente a herança para que a pessoa que tenha muito patrimônio utilize esse patrimônio, gaste o patrimônio durante a vida e gere riquezas. Essa é a ideia da tributação sobre herança. José, você lembrou o seguinte, aqui a pessoa fica rica, ou se acerta na loteria, ou você recebe uma herança. Ajuda muito, né? É muito mais fácil você acertar ganhar uma herança, e dificilmente a gente consegue acertar na loteria, apesar de tentar às vezes. Ou então casar com um consorte rico, né? Também, que as pessoas mais bonitas, que não é o meu caso, conseguem, né? Casar com pessoas ricas. Agora, doutor André, na sua opinião, então, bom, vai depender, logicamente, do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional é quem decide, né? O governo vem investindo forte para uma reforma tributária, segundo as palavras do ministro da Fazenda. Porém, são projetos que já estavam na pauta do governo há um bom tempo, né? Nós temos 2 projetos que andam na frente, que é a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que está no Senado Federal. O governo, pelo que tem visto aí nas entrevistas, né, pela mídia, está apostando muito na PEC 45, mas como eu falei, é uma parte só da reforma tributária. Não trata, por exemplo, que nem você falou, do imposto causa-morte ou doações, né? Não trata desse imposto, não trata do imposto de renda, que é um imposto mal cobrado aqui no Brasil, né? O assalariado, o trabalhador, ele não paga o imposto sobre a renda, ele paga imposto sobre o seu salário, é um abuso que cometem com o assalariado aqui no Brasil. Doutor André, se diz também que pelo menos 30% do PIB brasileiro não paga nenhum imposto. É a chamada economia informal. Aquela que você tira o dinheiro do bolso, paga e não se registra nada e não se paga imposto. E que a forma de cobrar dessa turma seria voltar com o imposto sobre transação financeira, que lá no passado tem o simpático nome de CPMF. Lembra disso ou não? Lembro sim. Primeiro tentaram a IPMF, né? O Supremo julgou inconstitucional, e depois voltaram com a CPMF, que era uma contribuição que era para custear e financiar a saúde pública. Até o Adib Jatene falou uma vez, que ele que é o pai da ideia da CPMF, né, que com isso resolveria o problema da saúde pública do Brasil, que ele se arrepende até hoje de ter dado essa ideia, que não foi 1 centavo para a saúde, era uma contribuição social que deveria ser utilizada para financiar a saúde pública, e nenhum centavo foi utilizado. A CPMF, ele não arrecada muito, ele não tem um cunho de arrecadatório muito forte. Ele funciona mais como um tributo de fiscalização. Se a pessoa está omitindo receita ou renda,
Isso funciona muito bem. Mas como meio de arrecadação ele não tem muito ganho, ele não tem muita potência arrecadatória, né? Porque até ali que é razoável, não é um imposto transparente, né? Não é um tributo transparente, porque você não sabe se está sendo cobrado corretamente sobre as suas movimentações financeiras de saída ou sobre de entrada também incidem. Ele não é muito popular, né? Apesar de a gente ter tributos muito mais pesados que a população paga, mas ele é um tributo que a pessoa acha que sente no bolso de forma direta, mas ele não é popular. Então essa ideia não vai para frente. O problema da sonegação fiscal, o problema da informalidade, é porque é uma questão de falta de desenvolvimento social e econômico do país. É um problema que no Brasil a gente tem uma carga tributária muito pesada e pouco retorno do governo, né, em questões sociais, questões de saúde, de lazer, de emprego, de moradia. Então as pessoas não gostam de pagar tributo no Brasil, lugar nenhum do mundo, né? Até o nome já fala que é imposto. É uma imposição. Mas no Brasil a gente tem menos vontade porque a gente não vê nenhum retorno do dinheiro que é recolhido pelo governo. Doutor André, a turma aqui não gosta de pagar imposto desde a época do Tiradentes. É verdade. Doutor André, que era 20%, né, sobre o ouro. Muito obrigado. Eram 20% sobre o ouro e as pessoas já se negavam a pagar. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Doutor André Félix Ricote de Oliveira, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, conversando conosco. Olha, nós temos entrevistado aí, é um tema fundamental, importante. Várias pessoas têm sido entrevistadas aqui, outras serão, com ideias diferentes, com posições diferentes, com pontos de vista diferentes, para que você vá ouvindo, vá formando sua própria opinião a respeito de um assunto que vai mexer com todos nós. Quer a gente queira, quer a gente vai mexer com todo mundo. Então você vai formando aí a sua opinião e depois você conversa com o seu deputado federal. Isso aqui não é uma república representativa? Fala com o deputado federal, fala com o senador, é fácil. Vai lá bater na casa dele, ô excelência. Como é que tá o carnaval aí e tal, tudo mais, tudo bem? Ó, tem um negócio aqui da tributação, vai aumentar esse imposto, vai. Conversa, não é? Tem que ser na base da conversa.